gente pensar em desinfecção, nós vamos pensar, por exemplo, na limpeza do mobiliário, do ambiente, durante a internação do paciente e entre uma hospitalização, uma internação ou outra. Então, após a limpeza do mobiliário, do ambiente, se faz a desinfecção. Então, quanto à esterilização, ela pode ser de dois tipos: esterilizações por processos físicos, que nós já falamos anteriormente nas outras aulas, que é a autoclave, que é a esterilização por calor úmido, e a estufa, que é a esterilização por calor seco. E nós temos o segundo tipo de esterilização, que é a esterilização por processos químicos, por glutaroteído, formaldeído, pelo ácido peracético. Então, esses são os tipos de esterilização. No entanto, antes de se esterilizar, há-se necessidade de fazer a limpeza de todo o material. E temos também a desgermação, que é a remoção de atritos e impurezas, sujeiras e micro-organismos da flora transitória e alguns da flora residente depositados sobre a pele, através da ação mecânica de detergente, sabão ou pela utilização de substâncias químicas antissépticas. Então, a desgermação é a lavação, é a higienização das mãos com substâncias químicas. E nós temos também, para poder nos direcionar, né, sobre essas infecções, nós temos algumas áreas que nos restringem a ter certos cuidados para estar direcionando e tendo cuidado para essas infecções hospitalares não progredir. Por exemplo, nós temos as áreas críticas, que são aquelas onde existem riscos aumentados de transmissões de infecção, onde se realizam procedimentos de riscos, ou com ou sem os pacientes, ou onde se encontram pacientes com sistema imunológico deprimido. Nós temos as áreas semicríticas, que são todas as áreas hospitalares ocupadas por pacientes com doenças não infecciosas ou infecciosas com baixa transmissibilidade. E nós temos as áreas não críticas, que são todas as áreas hospitalares não ocupadas por pacientes. Então, para cada área se tem um tipo de precaução, se tem um tipo de cuidado para realizar as limpezas. Então, nessas áreas críticas, como elas exigem os riscos aumentar, possuem risco aumentado, os profissionais de saúde devem estar bem equipados, né, com itens de proteção, como luvas de procedimento, máscara de proteção respiratórias e protetores oculares, gorros, aventais, proteção de pernas e pés. Então, assim, há necessidade de se ter uma atenção maior quanto ao equipamento de EPIs, tanto para sua segurança, não se contaminarem, como para vocês não contaminarem os próprios pacientes, que algumas áreas, exemplos de áreas críticas, são as UTIs neonatal, banco de sangue, unidade de queimar, né, terapias de queimaduras. Então, essas são algumas indicações nas áreas semicríticas, que são as áreas ocupadas por pacientes não infecciosos, há necessidade de se utilizar as precauções padrão, que é utilizadas para todos os profissionais, para todas as patologias independentes. São os equipamentos padrão para qualquer tipo de paciente. E as não críticas, que são os almoxerifados, os elevadores. Então, é onde o risco de infecção é quase inexistente. Então, essas são as áreas, né, de supostas de infecção. E nós temos, como nós falamos, só para dar uma relembrada, os utensílios críticos, semicríticos e não críticos. Os críticos nós podemos citar metais, né, tecidos para procedimento cirúrgico, como o enxerto vascular, o PVC e o plástico, tubos látex, vidraçarias. Os semicríticos nós temos os inaladores, as máscaras. O não crítico, aí vocês dão uma certa olhada para vocês dar uma relembrada na aula anterior de CCH. E coloca para mim, vai uma perguntinha para vocês. Materiais críticos, semicríticos e não críticos. Quais os tipos de esterilização que eu realizo? Esterilização, desinfecção ou a limpeza? Então, eu quero que vocês anotem aí para mim, que eu quero essa resposta nos exercícios, tá?
Críticos, eu faço esterilização, desinfecção, limpeza. Semicríticos e não críticos. Então, assim, só para dar um lembrete para vocês. E quanto, então, já que a gente realiza, né, para poder prevenir essas infecções hospitalares, asepsia e antisepsia, qual que é a diferença dessas duas, né? Quando realizar asepsia e quando realizar antiasepsia? O que é asepsia? O que é antiasepsia? Se eu estou falando antiasepsia, eu vou realizar antes de fazer a asepsia, antes de fazer o procedimento de asepsia. Então, asepsia é o conjunto de medidas que utilizamos para impedir a penetração de micro-organismos no ambiente, que logicamente não os tem. Logo, o ambiente asséptico é aquele que está livre de infecção. Então, se eu tenho um ambiente livre de infecção, a asepsia, eu vou precisar utilizar luvas de procedimentos e EPIs para não contaminar aquele local. Então, a asepsia são medidas que utilizamos para impedir a penetração dos micro-organismos no ambiente. São manobras realizadas com o intuito de manter o doente e o meio ambiente cirúrgico livre de germes. E a antisepsia? Consiste na utilização de produtos microbicidas ou microbiostáticos sobre a pele ou mucosa com o objeto de reduzir ou remover os micro-organismos em uma superfície. Um exemplo é a lavagem das mãos. Outro exemplo, por exemplo, se for realizar uma cirurgia, eu preciso fazer a antisepsia do local para realizar a cirurgia. Então, como prevenir a infecção hospitalar? Eu posso preveni-las com as lavagens das mãos, com as precauções específicas e com a retirada de adornos que rege ali na nossa NR32, que nos proíbe a utilização de qualquer tipo de adornos. Estão lembrados? Então, vamos falar um pouquinho sobre as medidas básicas de controle do ambiente para a prevenção das infecções hospitalares. Como a higienização das mãos? Se nós falamos que a higienização das mãos, ela veio para prevenir as infecções hospitalares, o que é a higienização das mãos? A higienização das mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a programação das infecções relacionadas à assistência à saúde. Recentemente, o termo lavagem das mãos foi substituído por higienização das mãos, devido à maior abrangência desses procedimentos. O termo engloba a higienização simples e a higienização antisséptica, a fricção antisséptica e a antisepsia cirúrgica das mãos. Então, a higienização das mãos, ela não só fala da lavagem simples das mãos. Então, ela fala da higienização antisséptica, da fricção antisséptica, da antisepsia cirúrgica das mãos. São procedimentos simples e básicos e essenciais para poder prevenir a infecção hospitalar. Quais são os objetivos da higienização das mãos? Remoção da sujidade, suor, oleosidade, células escamativas e da microbiota da pele, interrompendo a transmissão de infecções veiculadas ao contato. A prevenção e redução das infecções causadas pelas transmissões cruzadas. Se você, o maior índice da transmissão cruzada de infecção é através das nossas mãos, porque as mãos entram em contato com qualquer tipo de substância, de equipamentos, enfim. A nossa microbiota da pele, ela é cheia de bactérias. E essas bactérias, quando entram em contato com outro ser, então se fornece a infecção cruzada, porque eu estou levando a infecção, eu estou levando bactérias e vírus para um paciente que não estava predisposto. Então, eu estou sendo o quê? O carreador da infecção. Então, eu estou transmitindo, então se deve à infecção cruzada. Quais são as indicações da higienização das mãos? Sempre que houver sujeira visível nas mãos, antes e após contato com qualquer paciente, entre diferentes procedimentos em um mesmo paciente, ou seja, se eu entrei em contato com um paciente, eu preciso lavar as mãos antes e após. Se eu for fazer diferentes procedimentos no mesmo paciente, eu vou lavar as mãos todas as vezes que eu